Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política não há salvação vai tratar do atual, não dá nem para dizer recente, porque está em curso ainda, ataque israelense ao Líbano. Um ataque que justifica-se pelo discurso israelense com base no combate ao Hezbollah, que é um grupo que combate Israel na região do sul do Líbano, e que desde o início do conflito em Gaza, e do genocídio que vem sendo promovido por Israel em Gaza, tem reagido também a Israel, inclusive com o lançamento de foguetes, com uma série de escaramuças que tem ocorrido ali na região fronteiriça entre o sul do Líbano e o norte de Israel, e com o recente lançamento de alguns foguetes, foi necessário inclusive para Israel evacuar a região norte, algumas cidades ali da região norte dos seus cidadãos, levando-os para áreas que fossem mais seguras. E o fato é que Israel, numa investida, primeiro por meio de um ataque que tem sido condenado pela comunidade internacional, porque inclusive tem características de terrorismo, que foi aquele da explosão dos pagers e walkie-talkies, que atingiram não só membros do Hezbollah, mas inclusive pessoas que estavam próximas, crianças, enfim, um monte de gente foi atingida por aquilo. Na sequência, a gente começou a ter esses bombardeios, seja por meio de aviões, seja pelo lançamento de foguetes também, atingindo a região ali do sul do Líbano, já com mais de uma centena de mortos, aliás, já passou até das 200 de mortos, inclusive atingiu-se também um brasileiro, um jovem brasileiro, um rapaz de 15 anos, seu pai, que viveu aqui na região ali fronteiriça da Tríplice Fronteira, de Foz do Iguaçu, e era ele o pai de natureza paraguaia, o menino de natureza brasileira, de naturalidade brasileira, melhor dizendo, e o fato é que, enfim, essa escalada de tensão na região está crescendo. E o que explica isso? Qual é o histórico dessa relação de conflitos? Veja, não só entre Israel e os palestinos, seja os palestinos representados pelo Fatah, seja os palestinos que atuam por meio do Hamas, mas também com os libaneses, com o sul do Líbano. Israel já invadiu o Líbano anteriormente, depois se retirou do sul do Líbano, justamente foi quando o Hezbollah ocupou aquela região, um grupo que é um grupo muito fortemente armado, que supera na sua capacidade bélica, inclusive isso é sempre repetido, o próprio exército libanês, e que, enfim, entrou nesse conflito, mais recentemente, novamente, no embate com Israel, após, como eu já falei, a invasão de Israel na faixa de Gaza, e de lá para cá a tendência de uma escalada contínua. Para tentar entender esse assunto tão complexo e também tentar entender qual é o lugar do Hezbollah na muito complexa política libanesa, que é dividida ali em uma série de grupos diversos, eu convidei, e ela esteve aqui até de forma relativamente recente, a Natália Kalfar, que é cientista política. Ela fez seu doutorado em ciência política na Universidade de São Paulo, justamente pesquisando a política libanesa, conhece muito a política do Oriente Médio, faz parte, e vale a pena mencionar, do grupo de trabalho sobre Oriente Médio e o mundo muçulmano, o GTOM, e tem ON com 3 M's aí no final, e ela é também secretária-geral do ICARAB, o Instituto da Cultura Árabe. Eu quero agradecer muitíssimo a Natália por estar novamente disponível aqui para fazer essa conversa, quero dar as boas-vindas a ela, e começo, enfim, perguntando com relação à questão mais imediata. Natália, o que explica mais esse conflito se desenvolvendo ali e mais esse ataque ao Líbano que Israel perpetra nesse momento? Por favor. Obrigada, Cláudio. Eu queria dizer que é um prazer mais uma vez estar aqui. É muito gostoso esse espaço para conversa. Aprendo bastante. Então é um grande prazer. A explicação tem sido, assim, bastante debatida também nesse momento pelos especialistas. Por que agora? Então, a informação que nos chega até agora, apesar da dificuldade um pouco do acesso a essas questões mais estratégias militares e de
e de programação mesmo desses ataques, é que a partir de fevereiro de 2024, as lideranças do Hezbollah começaram a ficarem bastante receosas com a questão do acesso ou de estarem grampeados os celulares dos seus militantes, né? E aí, a partir disso, a orientação foi para que o uso fosse analógico dos pagers e walkie-talkies. Como você mencionou, esse foi um ataque que mudou, basicamente, eu acho, a chave do tipo de guerra que estava se fazendo entre Israel e Hezbollah. Então, isso mudou o estado da guerra. Então, já se falava numa guerra entre norte de Israel, sul do Líbano, troca de hostilidades, né? Muito se falou sobre esses países não serem países que oficialmente estão em paz, portanto, as conversações diplomáticas não são exatamente em bons termos, não são países que diplomaticamente se reconhecem enquanto amigos, países amigos e vizinhos. Mas há uma dissuasão mútua feita pelas forças de defesa israelenses e o Hezbollah. Isso basicamente se trava no sul, porque o Líbano ainda tem territórios que são ocupados por Israel. Você mencionou a saída de Israel, a expulsão de Israel em 2000, depois em 2006, pelo Hezbollah no sul do Líbano, mas ainda há territórios pequenos ali, como as fazendas de Sheba, e também as colinas de Golã, sírias, que são, digamos, uma região no mínimo, em disputa, em que o Hezbollah também, digamos, tem isso no radar. Com essa, digamos, o que chega para nós é que, aparentemente, os pagers tiveram seus explosivos implantados com as empresas de fachada, que foi criada pelo Mossad, aquilo tudo, mas parece que essa operação estaria próxima de ser descoberta ou qualquer coisa nesse sentido, e eles tiveram que antecipar. Então, eu muito me perguntei por que nesse momento. Então, talvez a mudança tenha sido, ou talvez a intensidade, porque a gente viu uma escalada de intensidade de ataques de lideranças do Hezbollah, né? Isso foi bastante claro, assim. O sul de Beirute foi atacado não uma, não duas, não três vezes, e os ataques foram mirando nesses líderes. Claro, a gente está falando em civis, uma quantidade enorme de pessoas, mas muitos desses líderes foram, de fato, alvejados, né? Foram atacados. E há quase que uma limpa geracional por parte do exército israelense sendo feita nessas figuras importantes do Hezbollah. Figuras importantes que trabalharam bastante na Síria, trabalharam bastante nesse pós-guerra. Então, isso basicamente significa uma preocupação, ou talvez um dano dos mais severos na capacidade do Hezbollah. Não que isso necessariamente signifique a sua derrocada, obviamente, é uma organização bastante estruturada e tal, mas eu acho que isso mostra, assim, um ataque bem estratégico, bastante inesperado e de implicações bem significativas. Mas tudo isso para dizer que, com a antecipação dos ataques aos pagers, é possível que tenha havido essa cascata de eventos no sentido de concentrar essa tentativa. Então, eu acho que isso significa uma nova etapa da guerra. Eu acho que isso significa uma tentativa de abrir o fronte agora de vez claramente para o Líbano, porque até então aquela dissuasão mútua estava dentro das regras não faladas de engajamento. Então, basicamente, era um olho por olho, ataques em instalações militares israelenses, ataques nos comboios do Hezbollah, nos tanques, nos combatentes, assim por diante. E agora os ataques estão se estendendo para os vilarejos no sul, mas não só no sul. Baalbek Hermel é basicamente leste e noroeste quase, né? Ou sudeste. E toda a região central, Beirute, subúrbio de Beirute. Então, assim, basicamente se falou em quase 2.000 locais no mapa libanês em 48 horas, né? É uma expansão geográfica, estratégica e de intensidade da guerra que a gente não via há um ano atrás. Então, eu penso que na verdade, é uma tentativa de fazer isso em cascata e de acumular o maior dano possível e tentar aumentar a capacidade de alavancagem.
Isso tudo dentro de um contexto, claro, de muita fraqueza do governo israelense em termos com a sua opinião pública interna, embora os colonos israelenses do norte, que são 100 mil deslocados ainda, façam muita pressão para que haja essa presença bem incisiva no Líbano e para resolver, digamos, a questão de uma vez por todas. Então, o apoio na guerra ao Hezbollah é muito grande na sociedade israelense. Então, há, digamos, essa dupla resposta pelo governo do Netanyahu, que tem suas crises internas, tem suas demandas e assim por diante. O que seria resolver a coisa de uma vez por todas? Seria criar uma buffer zone, por exemplo, ali no sul do Líbano, Israel ter uma ocupação permanente, como já teve até em algum Já momento teve. no passado? O que esse pessoal demanda do governo para que ele tenha esse tipo de iniciativa nesse momento? Então, é muito difícil saber a estratégia militar, né? Sobretudo secreta e os planos. É, bom, há uma demanda de uma zona tampão. Então, Israel já atuou com o exército do sul do Líbano, que era basicamente um proxy dos seus interesses ali no sul do Líbano, né? Isso já aconteceu. Hoje, aquela zona está basicamente gerenciada pela Unifil, pelas forças internacionais da ONU. É, mesmo esses funcionários da ONU estão sob ataque. Então, por exemplo, Naqoura, que é um quartel da ONU, foi alvo desses ataques lá atrás e agora também. Então, Israel atacou o e, quartel da ONU. Naqoura, que é a cidade Uhum. onde fica a sede da Unifil, perdão. Então, basicamente tem isso. E há a demanda de alguma parte de alguns colonos que realmente é uma demanda mais expansionista, que tem a ver com uma ideia de colonização de Judéia, Samaria, e aí isso inclui muito mais, o norte de Israel muito mais expandido, que incluiria o sul do Líbano, a região de Acre inteira, que é a região da Palestina histórica, subindo mais ao norte. Quer Há dizer, várias além de agendas, né? incorporar a Palestina, incorporaria também um pedaço do Líbano. Essa é a Há ideia. várias agendas, há disputa até o Rio Litani, então, assim, isso é boa parte do sul do Líbano. Há essa agenda securitária e há essa agenda ideológica, ou narrativa ideológica. E eu acho Agora, que, de alguma forma, o Netanyahu tenta surfar em várias demandas, não é? Nas demandas mais dos colonos, mais ultra-ortodoxos, que têm essa agenda ideológico-religiosa, surfa na agenda securitária, na agenda militar, que basicamente também coincide com essa agenda ideológica, e surfa também nessa agenda, se a gente quiser, geográfico-hídrica, porque também há uma disputa hídrica. E, para além disso, a gente tem a questão dos lotes ali, não é? Então, essa região, mesmo eu tendo comentário que os países não estão em paz, fizeram um acordo marítimo muito recentemente para desenhar a tentativa de exploração de óleo e gás no offshore, ali nas margens marítimas. E há uma disputa territorial justamente nesse desenho das linhas. e naquela Então, região fronteiriça ali do sul, do na Líbano e região norte de fronteiriça Israel. do sul, exato. Então, os lotes, nem todos os lotes estão sendo produtivos, quer dizer, nem todos os lotes estão encontrando, de fato, muito recurso, mas isso é uma das esperanças, inclusive, para a recuperação econômica do Líbano. Mas, uma vez que a gente redesenha, eventualmente, se a gente quiser fazer essa conjectura, essas linhas, você ganha também a projeção marítima das fronteiras, né? Você ganha a Claro. fronteira terrestre e a marítima. E aí a marítima está nos lotes de exploração de óleo e gás. Então há várias agendas aí para potencialmente unificar dentro de uma política externa israelense. Bastante belicosa, né? Hum. Bastante expansionistas. Agora, dá para dizer que, de alguma forma, né, quando o Hezbollah começou a atacar Israel logo ali após a invasão de Gaza, né, com lançamento de foguetes, enfim, com uma série de atos ali de conflito que ocorreram na fronteira, ele, de certa forma, foi chamando Israel de volta para a briga,
né, chamando de volta para esse conflito, ou seja, Israel foi, nesse sentido, provocado por um terceiro ator, né, que não seria nem o próprio Israel, nem os palestinos do Hamas, mas seriam, no caso, os membros do Hezbollah, e aí acaba, vamos dizer, tendo uma outra frente possível de conflito, e agora tem uma justificativa razoavelmente plausível para poder fazer essa investida militar. É possível analisar a coisa por esse prisma também? Então, e essa é uma das argumentações que vem sendo usadas. Fundamentalmente é o seguinte: o Hezbollah empurrou o Líbano para a guerra. E aí é quase uma resposta automática israelense de que ele assegure os seus interesses fazendo essa investida. O que eu acho que a gente poderia, digamos, lançar a mão enquanto contra-narrativa é a argumentação do Hezbollah. E aí cabe ao quem está ouvindo a gente ver o que é mais razoável ou se é que a gente precisa escolher o que é mais razoável. Vamos lá. O Hezbollah, assim, teve muita cautela assim que saiu o 7 de outubro para, de fato, fazer uma declaração inicial e dizer vamos apoiar, não vamos apoiar. Por quê? Porque a ideologia do Hezbollah está bastante colada com a ideia da resistência, está bastante colada com a solidariedade com a questão palestina. Isso faz parte do raison d'être da própria fundação do Hezbollah, porque ele nasce em 82 em resposta não só à invasão israelense ao Líbano, como à permanência israelense ali no sul do Líbano. Então, foi mais ainda, foi a permanência, não foi nem a entrada até que foi razoavelmente aceita por muitos chiitas ali. O Richard Norton fala isso, que eles foram até bem recebidos por alguns dos chiitas que eram antipalestinos, veja, as contradições. Mas que Porque foi aquela... os palestinos eram geralmente sunitas, né? Eram geralmente sunitas, não é só uma questão também religiosa, tem a questão de aumentar a violência ali na região fronteiriça, tem a questão de infraestrutura, e, enfim, das competições políticas. Quando você, obviamente, entra num sistema confessional e desregula aquele equilíbrio, faz muita diferença ser sunita, mas menos por ser sunita, enquanto religião, e mais porque isso tomaria poder político e distribuição de recursos de outras religiões num país que é sectário. Então, acho que é mais sectário do que religioso propriamente. Perfeito. Agora, eu queria Então, só foi a entender uma presença... coisa, desculpa, só dar um passinho atrás só para entender uma coisa que você trouxe agora. Israel interveio, né, entrando no sul do Líbano e mais do que isso depois permanecendo. Qual que é mesmo o histórico das razões que Israel teve para essa entrada no sul do Líbano lá atrás? O que o levou, já que o conflito primariamente é com os palestinos, né, o que levou Israel a essa entrada no sul do Líbano naquele momento? A migração do OLP. A migração Porque da o luta pessoal da migrou para o OLP sul do Líbano e resistia a Israel do sul do Líbano. Tinha ali e um... para Beirute depois, Uhum. tanto que a gente tem os massacres, por exemplo, de Sabra e Shatila, são massacres em populações chiitas e palestinas, ocorrem nesses subúrbios exatamente nesse contexto de que os palestinos eram entendidos enquanto uma ameaça. E estavam ali sediados no sul do Líbano. No sul do Líbano, nos subúrbios de Beirute, nas partes pobres das cidades, nos campos de Uhum. refugiados, e mais uma vez, assim, com a sensação de que drenavam uma infraestrutura que já era bastante deficitária e questionavam, ou pelo menos botavam em prova, aquele sistema que era muito tênue, que já estava, quer dizer, você já tinha desequilibrado o sistema porque já estava em guerra civil. Desde Aliás, há 75, quem né? diga que a guerra civil no Líbano foi exclusivamente culpa dos palestinos. Não é bem assim a história, foi um elemento importante, mas a verdade é que os grupos já estavam em disputa pela regulação de um equilíbrio de poder que já não refletia demograficamente o estado de coisas. Então ele estava engessado, atrasado e não espelhava o estado de coisas. Além de uma questão socioeconômica, assim, significativa, que está sempre colada também com a questão religiosa ali. Então, populações que eram muito subprivilegiadas em relação ao governo, em relação a, sabe, a educação, níveis de pobreza muito grande, assim por diante. E os palestinos não eram diferentes. Então, quase que a história acaba se repetindo um pouco nesse aspecto, não é? Porque
Bom, então os palestinos empurraram Israel para invadir o sul do Líbano, não fossem os palestinos, Israel para invadir o sul do Líbano, não fossem os palestinos, talvez o Líbano tivesse seguro, é isso? Então não fosse o Hezbollah, talvez o Líbano tivesse seguro. E a história vai assim se repetindo, as narrativas parece que vão assim se reajustando, e a argumentação é sempre essa, assim, são sempre agentes com uma identidade externa à identidade libanesa, né? Esse trabalho assim que é feito. Então, essa é uma identidade que não é nossa, que não nos pertence, porque o verdadeiro Líbano é uma outra coisa. Não é este projeto de Líbano que queremos. E uma vez que ele está sob ameaça, aí nossa identidade está sob ameaça. Então, a necessidade de rechaçar esse outro que na verdade somos nós, é o libanês próprio, porque por mais que, veja, por mais que uma população desgoste dos seus 30, 40, 50, que sei lá, por cento de apoio populacional, ela faz parte da identidade. Eu tenho feito É, essa provocação aqui é uma com identidade a nossa plural, né? extrema-direita. Exatamente. Quer dizer, é, nós talvez sejamos também terrivelmente é, antiprogressistas enquanto identidade. Talvez muitos de nós não suportemos isso, mas nem por isso não é preciso respeitar essas forças políticas, se elas respeitarem o jogo democrático, bem entendido. Não precisamos ser tolerantes com o intolerante. Mas Sim. posto esse limite, Rawlsiano, posto esse limite, aí a conversa precisa continuar, porque o jogo é esse. Então, há muito esse debate, né? Que Líbano que se quer? Que identidade para o Líbano que se quer? É um Líbano que olha a leste ou é um Líbano que olha a oeste? É um Líbano francófono, pró-norte-americano, ou até que flerta mais com os países do Golfo? Ou é um Líbano que olha para essa sua identidade que já fez parte, sabe, dessa identidade do arabismo, que considera mais o Islã como a sua identidade, que considera um projeto assim anti-hegemônico como parte dessa identidade. Então, que apoia os palestinos ou não apoia? Ou apoia, mas não muito? Hum. É Quão interessante fundamental porque, para a identidade libanesa, perdão, é apoiar os palestinos? sim. Quão importante é para a identidade árabe apoiar os palestinos? Os libaneses têm que resolver essas questões, eles não resolveram. E é uma questão socioeconômica também, ela passa, sem dúvida, por uma clivagem socioeconômica. Quer dizer, é interessante porque você Acho que eu está estou montando. complicando mais, não é, Cláudio? Não, eu vou pedir para você descomplicar em um minuto, mas eu só queria só fazer um encadeamento lógico aqui em função um pouco do que você falou. Bem, se o problema que levou Israel a invadir o sul do Líbano, não agora, né, mas na ocasião anterior, e ali permanecer, foi a presença da OLP, da Organização pela Libertação da Palestina, naquele momento ali, a OLP que hoje corresponderia, vamos dizer, ao Fatah, certo? Né? E dali ela empreendia uma luta de resistência armada contra Israel, daí Israel tinha motivos militares para ocupar aquele lugar. Agora, a gente poderia se perguntar, mas por que a OLP foi parar no sul do Líbano? Talvez porque Israel nunca possibilitou a criação de um Estado palestino. Então, de alguma maneira, né, você tem uma causa inicial que é Israel não viabilizar um Estado palestino, isso gera uma resistência, essa resistência, por questões aí das refregas, acaba indo parar no sul do Líbano. Israel sente que, portanto, tem que, nessa sua busca de atingir os objetivos, invadir também o sul do Líbano. Isso acaba com a ocupação produzindo o Hezbollah. O Hezbollah é, de certa maneira, um efeito colateral dessa resistência dos libaneses à presença de Israel ali, dos libaneses xiitas, e depois o Hezbollah se converte num ator inimigo, né, de Israel, e aí, consequentemente, dali para diante, você começa a ter conflitos que volta e meia eclodem com mais força, como eclodiram agora, e aí você justifica uma nova invasão de Israel ao sul do Líbano. É um círculo vicioso, né? Mas acho que tem uma causa inicial que é essa ausência, essa inexistência de um Estado palestino, ou não? Exatamente, a história vai se repetindo porque as causas raízes, quer dizer, o que eclodiu tudo isso não tá bem resolvido. E assim, a gente pode, digamos, readequar o discurso como quisermos e reajustar, né, as ameaças, atualizá-las e assim por diante, mas a verdade é que o próprio Hamas, por exemplo, nasceu em 87. 87 nessa história de 75 anos de ocupação e de não criação do Estado palestino, é nada, foi anteontem. Então, é importante que
que se a gente for olhar a história no médio e longo prazo, assim, entender que a solução da violência ela é uma resposta a um não atendimento de uma causa raiz, de um problema anterior, inicial, pelas vias diplomáticas, pelas vias da negociação e tal, e a violência, apesar dela fazer parte do jogo também, não é? Ela faz parte da forma que a gente pleiteia as questões políticas também. Isso sempre fez parte em qualquer lugar do mundo. Mas a solução sempre acaba sendo diplomática e precisa ser diplomática. Ainda que um grau de violência às vezes seja necessário para dar aquele, sabe, para sair daquele marco assim e realmente gerar a mudança, né? Nós que somos obcecados por causalidade, talvez tenha essa variável importante para dar a virada. Mas uma vez posta isso, as soluções são diplomáticas. Se você não consegue a solução diplomática, a violência acaba sendo uma resposta para poder pleitear demandas políticas. A própria definição teórica de terrorismo envolve violência para obter um ganho político. Então, é bastante clara a história, digamos, da libertação da Palestina mostra isso de forma muito clara. A história do Hezbollah está muito ligada a isso, porque está muito colada na ideologia do Hezbollah, na narrativa, na forma de amarrar o entendimento de mundo em torno da resistência, de que esse projeto é um projeto que é de ocupação e precisa ser terminado para que haja autonomia libanesa. E eu não sei se o Estado libanês está especialmente se importando com isso, sabe? Hoje, quando a gente olha as reações do Estado libanês, são reações que basicamente reforçam a necessidade do Líbano garantir a promoção da sua autonomia, garantir a soberania do seu território, garantir que seu território não seja violado, e que civis estão sendo atacados. Então, a solidariedade no discurso político libanês, de um lado do espectro ao outro, tem sido bastante marcada em relação ao país enquanto único, né? Razoavelmente, assim, diminuindo as divergências internas e as disputas mais sectárias. Agora, os ataques, como eles são feitos em várias aldeias, ou como os ataques são, tudo bem vocês ficarem nas aldeias sunitas e maronitas, mas as aldeias xiitas é que são problemáticas, então fujam para as aldeias sunitas. Primeiro que as aldeias sunitas também estão sendo bombardeadas, então vocês se lembram na época, quando diziam vão para Rafah, que Rafah é seguro, aí desce todo mundo, aí começa a bombardear Rafah e as pessoas não sabem para onde vão, porque Pois é. não é No isso? caso da Faz a Palestina, migração né? No caso da faixa de de Gaza, né? Gaza. Isso. E o Líbano é um pouco a mesma coisa, quer dizer, o sul não é seguro porque o sul é reduto do Hezbollah. Fujam para mais norte. O problema é que Barda Hermel todo está pegando regiões que não são necessariamente xiitas. A questão que também, né, elas são muito heterogêneas, a cidade pode ser majoritariamente Uhum. xiita, mas ela também tem pessoas de outras religiões, assim por diante. É, então, assim, isso pode causar uma inimizade intrasectária também, assim, sabe? É, porque aí, voltando naquela provocação que você fez, assim, que, bom, o Hezbollah está empurrando o Líbano para a guerra. Se eu ficasse aqui na minha aldeia, que não é xiita, eventualmente, assim, eu estaria seguro, mas, ou vocês só estão migrando para cá, e aí incha em termos populacionais, regiões que já não têm infraestrutura, é, não é? Já são 100 mil deslocados desde o 7 de outubro, agora já estão falando em 500 mil de potencial. Hoje eu já ouvi 1 milhão se Isso deflagrar aqui uma guerra só no aberta. Líbano, isso? É. Não são nem os palestinos, os deslocados libaneses. Não, então, exatamente, 100 mil já eram deslocados do sul desde outubro do ano passado. Hoje eu já Tá? Porque ouvi perceberam que o que. pau ia comer ali. Exato. Ah, Exato. 250 pessoas já, 250 mil já é a ideia que essa semana já estão se movimentando mais em direção ao centro. E aí hoje eu ouvi que se a guerra for deflagrada, isso pode chegar a 1 milhão. Imagina 1 milhão de deslocados internos é uma loucura. num país que está absolutamente quebrado, né? Um país que está com 80% da sua população abaixo da linha da pobreza,
com fuga de cérebros, com uma situação, uma crise econômica, financeira, monetária, a lira também, que foi abaixo o valor da lira. O Banco Mundial falou que é uma das crises ou a crise mais grávida da história moderna do Líbano. Então, assim, as instituições libanesas estão absolutamente inchadas, não só pela questão dos refugiados sírios, não só pela questão dos refugiados palestinos, mas principalmente pela crise econômica que se deflagrou Hum. nos últimos anos. Então, em 2019 teve protestos, a crise começa, depois tem a explosão do porto, Covid, a guerra, é muita coisa. E Nossa. entrar numa nova guerra, assim, de forma aberta, realmente não é de interesse de ninguém no Líbano. Agora, deixa eu entender uma coisa. Eu não, né? Quem vai nos ouvir vai nos assistir. Né? Você podia falar um pouco, você falou tanto dessa coisa das aldeias sunitas, maronitas, né, das aldeias xiitas, e tem toda essa configuração altamente complexa, né, dos grupos sectários e grupos religiosos existentes no Líbano, inclusive todo um sistema político que foi em algum momento desenhado para poder acomodar todas essas diferenças. Acho que muita gente não compreende exatamente como é que essa política libanesa se organiza internamente. Ou ela não consegue se organizar, talvez, mas enfim, sobre o que ela se desorganiza. Você podia dar um pouco esse panorama, a gente entender, afinal de contas, quem é quem, como é que se resolve esse tipo de equação? Seria importante para a gente entender, inclusive, qual é o lugar, finalmente, do Hezbollah nesse papel todo, né? nesse cenário tão complexo que é a sociedade e, consequentemente, a política libanesa. Claro. Eu costumo dizer que a história do Líbano é a história, ou pelo menos a história institucional, que é um recorte que eu prefiro usar, é justamente a história da disputa, da redisputa por essa representação política e a readequação. Então, a gente pode ler a história da Guerra Civil assim, a gente pode ler a própria independência, assim, dos franceses, a questão palestina a gente lê assim, e o Hezbollah a gente também lê assim. Em que pese, claro, a presença israelense enquanto agente é, assim, Desestabilizador, influente talvez? também perdão? Desestabilizador, né? Estabilizador, é. Mas o Líbano, assim, bom, o Líbano é conhecido como um caldeirão multicultural, né? Uma variedade de religiões e subtipos de religiões em especial. Então, são 18 comunidades confessionais que são oficialmente reconhecidas, é, entre cristãos, muçulmanos e judeus. Então, você tem, entre os muçulmanos, você tem sunitas, xiitas, enfim, você tem drusos aí que não estão exatamente nessa categoria, mas aí vamos Na categoria de ali, muçulmanos, você quer dizer? tem uma categoria especial, assim, de alguma forma, mas acho que a Para gente os pode drusos. falar os drusos, Que ninguém sabe direito o que são os drusos, né? Os chiitas e sunitas exatamente, a tem um gente consegue culto, entender, né? aí teria que ser um programa especial para falar disso, né? Só dos drusos. Porque E dos cristãos, bom, nós temos maronitas, depois católicos ortodoxos, perdão, armênios católicos, armênios ortodoxos, siríacos católicos ortodoxos também, gregos católicos ortodoxos também, assírios, protestantes, ismaelitas, enfim. É realmente uma grande profusão de religiões, e não à toa que essa é a região que é o berço de todas as civilizações. Então, isso está muito claro no Líbano. Você tem representação política de vários eixos do islamismo, de vários eixos do cristianismo, e uma representação para o próprio judaísmo. E aí, o que a gente tem no Líbano é assim: são vários eixos de representação, tá? Depois de algum tempo de tentar amarrar, eu sistematizei isso da seguinte forma. Você tem a divisão dentro do executivo, você tem a divisão dentro do legislativo e você tem a divisão dentro do judiciário. E ao lado disso, como que quase que correndo paralelo, mas também atravessando tudo isso, você tem a presença dos líderes religiosos, políticos, locais, que são os Uama, que são os líderes que perpassam os cargos nomeados políticos e que estão aí no dia a dia. Eu digo no dia a dia porque conseguir um emprego,
Bom, o Líbano dá aula de clientelismo, tá? Então, Ah, basicamente assim, conseguir um emprego, conseguir uma bolsa de estudos para o filho, é, conseguir algum tipo de preferência. Então, esse fator dos intermediários, dos líderes religiosos locais e tal, assim, abundam no cenário libanês muito por conta desse sistema. Então, não é aí gente necessariamente no Estado, é gente que às vezes está em outros tipos de estrutura institucional, mas que tem esse papel. ao contrário, para além do Estado, Sim, 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 que eu não vou está no chegar Estado. já, tem justamente isso paralelo Hum, percorrendo. Então, perfeito. é toda uma rede subinstitucional, assim, que corre paralela Hum, à burocracia estatal, que usa dela, mas sabe, beneficia também esses agentes. Então, são os intermediários, são os gatekeepers que vão fazer parte dessa burocracia no Estado, mas também fora dele, porque você também tem um papel desses grupos enquanto provedores de bem-estar social. Então, você tem uma infinidade de organizações que vão de organizações de escoteiros até escolas para pessoas com síndrome de Down, que são desses partidos, mas não são as escolas do governo, que são as escolas dessas antis-milícias, não é? Na Guerra Civil, e agora que são oferecidas ali para a população. Essa é a moeda de troca que eles têm. Então, isso corre tudo paralelo ao Estado. E em resposta à fraqueza do Estado, em resposta à ausência de uma quantidade razoável de escolas, de uma quantidade razoável de, enfim, pavimento, fornecimento de luz. Então, agora com a crise energética, por exemplo, você tem os líderes lá locais e tal que te facilitam conseguir um gerador. Isso é tudo nessa rede informal de governança. são redes de influência, uma espécie de sociedade civil, digamos, mas muito centrada, pelo que eu estou entendendo, no poder pessoal de alguns indivíduos. Não é tanto uma sociedade civil orgânica, com organizações relativamente autônomas com respeito a essas lideranças. Parece que é muito mais uma coisa personalista do que organizativa. É isso? Personalista, mas é personalista partidária, porque Ah, bom, tem uma ideia eu me de sinto partidarismo protegido aí. pelo movimento do X. Hariri. Então, eu sou Uhum, harirista, e aí, tá, claro, eu tenho o meu líder que representa o Hariri na minha região. A perfeito. minha relação é mais com esse líder local, mas é parte de um movimento mais geral. Então, você viaja pelo Líbano e tem as bandeiras partidárias, sabe? Isso é muito comum, coisa que a gente não tem aqui. Então, isso é bastante marcado. Regiões, você vai para um determinado vilarejo, só tem bandeira de um tal partido. Do mesmo jeito que eles dizem que se você vai ao sul, são áreas dominadas pelo Hezbollah, é a mesma coisa. Se você vai nos vilarejos, muitos vilarejos ao norte, no Bicharne você tem só bandeira do Movimento Patriótico Livre. E nem por isso se diz é um sequestro do Movimento Patriótico Livre. Ou se é um sequestro por todo mundo, percebe? É, então, essa é a rede paralela da qual eu falava. Mas a grande, sei lá, o grande fascínio também no Líbano é que ele se soma a outras camadas de representação institucional dessa divisão sectária. Então, só para a gente falar do parlamento, você tem 180 assentos, divididos 50% cristãos, 50% muçulmanos, e dentro desses 50% cristãos e dentro dos 50% muçulmanos, subdividido entre os tipos de cristãos e os tipos de muçulmanos. E essa cota de parcela de poder é uma cota fixa desde os acordos de Taif, que é o acordo do pós-guerra. Então, pré-guerra, a gente tinha um tipo de Pré-guerra equação, civil, né? pré-guerra civil, desculpe, é isso, pré-guerra civil de 75 a 90. Havia uma equação de forças, majoritariamente cristã. Os sunitas, os xiitas, foram demandando maior participação. Você vê como a questão palestina sunita foi significativa também nesse aspecto. Demanda mais participação e no pós-guerra equaliza a representação entre cristãos e muçulmanos. Mas aqui você tem, digamos, sunitas têm um apoio igual, um apoio não, uma pré-atribuição, uma cota no parlamento igual, sunitas e xiitas.
de 27 assentos cada um, desses 128, mas os maronitas têm 34, por exemplo. Então, individualmente, os maronitas são mais fortes do que qualquer outra religião sozinha. Os maronitas que Mesmo são se cristãos, né? são cristãos. Mesmo hoje, o Líbano sendo, digamos, 25% cristão, 30% Uhum. cristão. Eles são super representados, né? São, nesse aspecto, super representados. E dependendo. Aí é coisa de cientista política chato. Dependendo do distrito eleitoral, aí cada distrito eleitoral vai ter uma distribuição diferente. Então, como eu dizia, aí uma aldeia tem 10 assentos. Pode ser majoritariamente xiita no sul? Pode, mas 7 assentos são xiitas, outros 3 não são. E aí, dependendo do distrito que estamos falando e aonde ele se localiza, ele vai ter uma representação mais maronita, mais sunita, mais drusa, e a gente consegue identificar isso bastante bem. Quem conhece o Líbano, bom, as regiões da montanha, as regiões dos drusos, o sul xiita, o norte lá, Trípoli e tal, Akkar, são regiões mais sunitas, o Bishar e o Monte Líbano são mais maronitas, Baalbek Hermel a leste, mais sunitas e xiitas, e assim vai. É, E aí, paralelamente a isso, a gente tem toda a composição do executivo, que são as pastas ministeriais, que não tem uma cota prevista, mas aí também tem a regra do jogo comum, né? Do que costuma ser a regra do dia a dia, do jogo costumável, digamos assim. E a mesma coisa para o judiciário, que antes até tinha cota, e os cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão tinham as cotas, e isso foi retirado na Guerra Civil. Então, o primeiro escalão continua sendo constitucionalmente previsto, mas segundo e terceiro escalão não mais. Agora, é uma cultura sectária que vem há muitos anos. Então, é bastante difícil que essa prática seja abandonada, mesmo que a regra mude. Então, a gente pode mudar a regra no pós-guerra, redesenhar o modelo, mas na hora que você vai nomear esses cargos e na hora que você vai exigir que haja uma equivalência, uma barganha, isso sempre vai continuar aparecendo. Você Então, é segue a uma cultura tradição, né? tradição que permeia isso que vai demorar para ser desligada, assim, tanto formal quanto informalmente, né? E o Hezbollah nessa confusão toda? Né? Porque o Hezbollah, enfim, às vezes ele é descrito, né, para fora do livro, é um grupo terrorista. Às vezes fala, não, é um grupo combatente, é um grupo armado. Não, mas ele tem uma função também de ser um provedor de serviços sociais, é um partido que está no governo. Onde que eles ficam nisso? Porque, vamos dizer, ele é central para a discussão do que está acontecendo agora. Né? Acho que seria interessante entender o lugar dele dentro desse cenário tão complexo, né, que é a política libanesa, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista institucional. Né? Cláudio, eu acho que ele é isso tudo. E aí é essa Hum. dificuldade que as pessoas têm de querer ter respostas simplistas e não multifacetadas. Porque o Hezbollah, ele é um partido político, basicamente estabelecido na política libanesa, ele disputa as eleições legislativas desde 92, junto com todo mundo. Então, acabou a guerra, os partidos entregaram as armas. Olha, já entrei no segundo elemento. Os partidos entregam as armas, uma exceção é feita ao Hezbollah. Pelo establishment. Uma exceção é feita ao Hezbollah, então, as armas do Hezbollah, porque não havia exército libanês naquele momento, um pouco mais hoje, mas não tanto. Não Então, o muito. exército libanês naquele momento não tinha condições de garantir a soberania das fronteiras, a inviolabilidade das fronteiras. É, e o Hezbollah teve esse senão, digamos, ele poderia, foi reservado as armas para que ele continuasse, e os outros partidos entregaram suas armas. Não que elas não existam um pouco na prática, mas claro, o arsenal do Hezbollah é bastante, é, sobrepõe todos os outros, obviamente. Bom, então ele passa a compor a disputa legislativa desde o começo, e a participação dele vai aumentando, e a partir de 2005 ele passa a ter poder de veto no gabinete e passa então a demandar a participar do executivo.
Então, ele tem aí 20 anos de participação no executivo, mais 10, né, de participação no legislativo. A participação em termos percentuais, ela vai de 10 a 15% individual enquanto partido, dentro daqueles 27 assentos xiitas do legislativo, e dentro dos ministérios, que são no máximo 2 ou 3 de 24 e tal, é uma participação basicamente estável ao longo desses 30, 40 anos. Todas as eleições ele praticamente manteve esses 10, 15% de participação, mas a sacada que eu acho que a minha pesquisa conseguiu assim também mostrar visualmente é que assim ele não muda a participação individual, mas a sacada dele de aumento de projeção é quando ele começa a se aliar. Então, quando ele faz aliança, aí o gráfico vai assim. Porque aí sim ele se alia com o Marada, que é cristão, aí ele se alia com o Movimento Patriótico Livre, que é cristão, ele se alia com o movimento sunitas, ele, claro, se alia com a Amal, que é outro xiita, que aí compõe aqueles 27% que eu falava, os 27 assentos. É, então, quando ele faz a aliança, aí sim a projeção política, aí sim se diz, o Hezbollah domina a política com 10% de assento no parlamento. Essa é a grande contradição. Por que será que o Hezbollah sequestra a política libanesa? É a capacidade de barganha dele que faz com que ele tenha a capacidade de vetar questões de interesse, que ele julgue questões de interesse nacional. E Poder de barganha que vem da onde? Do poderio militar? essa é a grande disputa, assim. Eu argumento que não é só uma questão militar. Eu argumento que ele tem o poder de barganha de vetar as questões de caráter vital, da mesma forma que os outros também vetam as questões de caráter vital. Justamente porque, bom, se a gente considerar que os outros não têm a questão militar e conseguem vetar também, e às vezes a participação é, é semelhante em termos da legislativa, então a gente consegue ver que é um jogo político mesmo. Que não existe ameaça. Houve um evento de ameaça interna em 2008 de uso de força interna no Líbano. Foi a única vez. Foi a primeira vez que ele conseguiu o poder de veto. De lá para cá, o veto foi sendo usado sempre que houve necessidade, sem ameaça do uso da força. Então, um pouco é isso, assim, é um jogo de consórcio político, é um jogo de barganha política, altamente instável, altamente paralisado, altamente débil, com todos os problemas que eles podem acontecer, mas com uma estabilidade invejável. Com uma estabilidade a longo prazo invejável, que entra guerra, sai guerra, tem guerra civil, tal, você muda uma fórmula, mas no longo prazo você tem um sistema institucional cotizado, sectário, não sei o quê, blá, 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 blá. Então é muito curioso, assim, se a gente for olhar o a longo prazo, porque o sistema ele continua, o desenho institucional ele muda um pouquinho, mas desde o pré-guerra ele já estava lá, desde a independência ele já estava lá. E aí são 100 anos de um compartilhamento de poder daqui a pouco, com seus ajustes, com seus, obviamente, com as suas paralisias, né? Mas paralisia por paralisia, ausência de primeiro-ministro e tal, isso você consegue ver nos regimes consultativos europeus também. Sim. E Um pouco aí, como a Suíça, por exemplo. exato. Acho que a Bélgica quebrou o recorde na Uhum. época, quando se questionava que estavam não sei quantos dias e tal de vácuo, e aí foi feita até uma charge, puxa vida, Líbano, você não conseguiu bater o recorde da Bélgica, que estava que tava não Sem sei formar quantos, governo. não sei quantos dias sem formar. E a Irlanda do Norte também passa por isso e tal. Que são Então, todos esses sem querer. países que têm divisões importantes internas, né? No caso da Bélgica, uma divisão, sobretudo, linguística, né? No caso da Irlanda, uma divisão religiosa. Então você vai tendo esse mesmo tipo de, digamos, problema do ponto de vista da organização do processo político, que é você ter clivagens de grupos que são antagonistas, em grande medida. E que mesmo que eles se acomodem em algum momento, essa acomodação se dá se você cria uma série de garantias de segurança mútua para os dois, né? Sim, sim. E Para o os caso dois da ou para Irlanda os N, né?
Eu falei dois é figurativamente, para os vários grupos aí para os envolvidos, N, né? Claro que quanto maior, quanto mais plural, mais difícil. Mais complexo. Isso tá previsto. Mas o caso da Irlanda é muito interessante, apesar da distância, porque a gente está falando de uma questão religiosa, a gente está falando dessa autonomia segmental muito também firme, né? Muito sobreposta, e da violência terrorista do É IRA, verdade. que até pouco tempo atrás, acho que era inimaginável a gente pensar que a Irlanda estaria nessa estabilidade, que o IRA não seria mais uma ameaça. Hum. Então, todos os elementos também estão lá, e é interessante a gente fazer essa comparação, né? E aprender com esses modelos, até para Agora, fazer reforma institucional. sim, você precisa olhar para os outros, né? O que que deu certo, o que que deu errado lá, né? Para poder pensar nisso. Agora, uma coisa, né? Quer dizer, a gente falou dos efeitos aí da ação israelense sobre os palestinos, como os palestinos vão rebater dentro do Líbano, depois isso culmina nessa guerra, culmina no surgimento do Hezbollah, mas você já tem antes mesmo do surgimento do Hezbollah todo esse caleidoscópio, né, religioso, sectário dentro do Líbano, que torna tudo muito complexo. Acho que está faltando só um ingrediente, pelo menos um, né? Talvez falte mais de um, mas eu vou pensar nesse agora primeiro, que é a influência síria, né? Porque sempre se coloca muito a importância histórica, né, que a influência síria tem sobre o Líbano, né? E como é que a gente entende isso? Né? É engraçado que até a gente olha um pouco a presença libanesa no Brasil e a gente fala do Hospital Sírio-Libanês, por exemplo. A gente fala do clube sírio, mas fala do Monte Líbano, enfim, e às vezes as pessoas se definem até como sírio-libanesa, mas afinal de contas é o quê? Se é sírio ou se é libanês? Uma vez eu perguntei para uma pessoa, mas não foi nem no Brasil, foi nos Estados Unidos, perguntei, mas você é sírio-libanês, um dono de um restaurante muito legal que eu sempre preparava, e ele falou half-half, ou seja, ele era meio a meio. Mas indo para o que importa e saindo do anedótico, né? Qual é o peso dessa influência síria sobre a política libanesa, para a gente entender? Então, a influência síria na política libanesa foi maior, sobretudo nesses primeiros, nos anos da guerra, da guerra civil, e nos primeiros anos do pós-guerra. É inegável que a guerra civil na Síria teve efeitos importantes, assim, sobre não só securitários, né? Porque você teve ataques terroristas que aconteceram no território libanês também, do Estado Islâmico e tal, mas principalmente porque teve fluxo contínuo de pessoas, a questão dos refugiados, teve é, a questão da diminuição do comércio com a Síria, enfim, a relação entre esses países é bastante interligada, e isso é bastante, assim, presente, né? As pessoas iam e vinham de carro pela fronteira, tal, não sei o quê. Mas eu acho que uma das coisas importantes que eu acho que eu poderia também resgatar do que a gente falou mais cedo é sobre essa coisa da identidade, porque há muito alguns partidos políticos no Líbano, algumas forças políticas no Líbano são então associadas a essa agenda que é síria. É uma agenda que é síria, mas que é a agenda que é iraniana, que é a agenda que é essa agenda terceiro-mundista anti-ocidental, para a gente fazer esse eixo. Que é uma agenda que olha mais para a arabidade, como eu comentava assim, mais anteriormente. Que é uma agenda que no começo do século tinha pensadores, sabe, que promoviam a ideia do nacionalismo árabe, que mais adiante pensaram na República Árabe Unida, que pensaram no Do começo do baafismo. século passado. É, sim, sim. E aí, no meio do século, pensaram na República Árabe Unida, no meio do século XX, na 20. República Árabe Unida. Então, eu estou voltando assim para Antum Saad, para pensadores, e Uhum. depois para a ideia do próprio Baaf, que é o partido do Bashar al-Assad, numa ideia de valorização da arabidade, de uma forma muito secular, aí no meio do século XX a gente está falando de um projeto que é bastante secular, e que tem a ideia de Grande Síria como uma ideia condutora do Levante, porque historicamente, durante o Império Otomano, sobretudo quando os sírios libaneses vieram para cá, eles estavam sob o Império Otomano, eles eram sobre uma região autônoma do Império Otomano, que era a Grande Síria.
Então, por isso que basicamente éramos sírios, todos. É, e, e, e aí, claro, conforme o nacionalismo, com a derrocada do Império Otomano, né? Aí, pré-Primeira Guerra, conforme as crises econômicas vão acontecendo, as crises políticas do Império Otomano vão acontecendo, as perseguições do Império Otomano, que era um império muito de coexistência, começam a aflorar, inclusive contra o idioma árabe, tudo isso. Os nacionalismos vão pipocando, não é à toa que o nacionalismo armênio também aumenta, e aí tem o genocídio armênio, todas essas nacionalidades vão sendo criadas. A ideia a nacionalidade palestina vai surgindo também nesse contexto. Apesar dos palestinos serem palestinos na sua etnia, digamos assim, estarem na Palestina histórica, terem as suas tradições, os seus bordados, a sua forma de fazer arte, a sua comida, etc. e tal, é, a nacionalidade enquanto projeto assim westphaliano que a gente conhece, nesses marcos assim De meio criação de um modernos ou Estado, né? contemporâneos, é muito posterior. É, é muito posterior. Então, voltando à Síria, eles, conforme esse movimento de nacionalismos vai pipocando, também a identificação vai acontecendo por oposição e assim por diante. E aí, bom, aí se vai criando a ideia de Monte Líbano, a ideia de Grande Síria, e as divisões vão aparecendo, e há a promessa de independência desses Estados árabes. E aí vira um novo jogo, porque aí abre-se uma possibilidade, durante o mandato britânico de 1920 a 1940, vai grosso modo para a Palestina, por exemplo, de possibilitar um novo arranjo para a região. E aí sim temos uma possibilidade de novos estados. E aí, quando a gente pensa em novos estados nacionais, puxa, abre-se um mundo de oportunidades, né? E aí a ideologia nacional é fundamental para poder criar isso. E a identidade síria vai começando também a tomar esse formato, a libanesa também, a palestina também, assim por diante. Mas tudo era Bilad el-Sham, que a gente chama, que é o Sham, que é o crescente, toda a região do Levante. Então isso tudo tinha uma configuração muito unida, que acaba, conforme as décadas vão passando do século XX, se individualizando e tendo essa diferenciação também, em razão das possibilidades que a autonomia política permite. Então, é isso. Agora, há oposição, claramente, entre a presença síria no Líbano, né, que hoje, como se lê a presença síria no Líbano, é uma presença que é feita através do Hezbollah, né? As pessoas que criticam a presença síria criticam e dizem o Hezbollah é títere iraniano e sírio. Hoje, sírio menos, porque a Síria está com problemas domésticos grandes, mas o entendimento é de que o Hezbollah seja esse títere. O equivalente pode ser dito para outro lado, né? O movimento futuro, o movimento sunita, ou algumas figuras maronitas, como, sei lá, as forças libanesas, por exemplo, podem também ser acusadas de serem pró-ocidentais, é, No caso dos cristãos, né, entreguistas. você está falando. As forças libanesas é um partido cristão, Sim, maronita. sim. E E aí seriam, vamos dizer, ocidentalistas também. ocidentalistas, isso. Então aí fica mais ou menos dividido entre um projeto mais arabista, de mais subalterno, digamos assim, e um projeto mais pró-ocidental, não tão anti-americano quanto o outro, e que foi responsável, por exemplo, em algum momento, por reconstruir o Líbano depois da guerra, com muito dinheiro do Golfo, por exemplo. Então, essa banca do Golfo toda foi muito responsável por fortalecer o Líbano. Mas, verdade seja dita, todas as religiões distribuíram bem entre si esse dinheiro e esses contratos e essas licitações. Então, é, eu acho que uma expressão que resume bem isso é quando se concorda em dividir. Então, a ideia é concordar em dividir o bolo. Mais uma vez, né? Porque parece que tudo é isso, né, no sistema político libanês. Tudo é isso, mas essa semana eu tive falando muito como a solução também talvez passe por isso, sabe? A Hum. solução talvez também passe por uma vez que
as partes consigam lucrar igual, talvez as diferenças internas sumam. Agora, o É grupo. um projeto essencialmente da União Europeia, por exemplo, Sim, é que verdade. historicamente É é verdade. bastante belicosa, né? Sim, sim. E que, vamos dizer, com todos os percalços, até parece bem sucedido, né? Com todas as Exato. dificuldades e É. contestações. Agora, E parece que árabes e judeus sabem fazer negócio bem, ao que me consta. é Talvez verdade, funcione. tem uma reputação, digamos, das mais renomadas com respeito a esse Não tipo de é? Ao que me capacidade, consta. né? Sim, Não, sem talvez. dúvida nenhuma. Agora, uma coisa importante, eu acho, né? Quer dizer, você me. Ainda só tentando pensar um pouquinho melhor essa questão da influência síria. Você apontou muito o papel do Hezbollah como aquele que seria o títere sírio ali, com as dificuldades sírias menos do que já foi no passado. Seria o único grupo político dentro desse contexto dos partidos e grupos sectários libaneses, melhor dizendo, que teria essa forte influência síria, porque eu lembro inclusive de toda aquela questão envolvendo o assassinato do Hariri, que sempre se falava, né, do possível papel da Síria naquele processo, e aí fico me perguntando, mas é só o Hezbollah ou há outros grupos também que estão envolvidos com isso? Hoje a forma que o cenário é lido é assim, a Aliança Síria é com o eixo da resistência. E o eixo da resistência, eu vou falar regional e depois a gente entra no Líbano. O eixo da resistência é o Ansar Allah no Iêmen, que são os Houthis, é o Hamas na Palestina, que em Gaza, né, que fazendo aí a ressalva é sunita, mas tirando a parte, é o único elemento não xiita do eixo da resistência, digamos assim. E a própria Depois a gente Síria tem. não é majoritariamente xiita, né, também. Exato, então é alauíta. Então a gente está. É, Quer dizer, o eixo da resistência seria o regime sim, Bashar enquanto alauíta. Então, o perfeito. Hezbollah no Líbano, o regime sírio na figura do Assad, o Irã e as forças de mobilização populares no Iraque, o Hashd Shaabi. Xiitas também, que é um guarda-chuva de várias organizações. Então, eu acho que, diferente do guarda-chuva do Iraque, que não tem nada a ver com o Hezbollah, a aliança do Hezbollah, que por muito foi chamada de 8 de março. Então, justamente nesse contexto que você acabou de mencionar, que é o assassinato do Hariri. Então, naquele momento, a sociedade libanesa se dividiu entre a 8 de março e a 14 de março. E a 8 de março era pró-Síria e agradecia à Síria pela presença libanesa no Líbano, e rechaçava a responsabilidade síria, do Hezbollah e tal, no assassinato do Hariri. Porque, pelo que a gente acompanha da política libanesa, não faria o menor sentido o Hezbollah assassinar o Hariri, assim. Que era cristão, né? Mas não, o Hariri é sunita, né? Sunita, sunita? É, Tá, Rafik Hariri do Movimento Futuro, que é o movimento sunita, que foi até tá. então um grande representante não só do movimento sunita, mas um grande magnata do petróleo, em primeiro lugar, uma importante, como se diz, filial da Saudi Oil, que é a empresa saudita de petróleo. Então, uma família muito envolvida não só no petróleo, mas no mercado imobiliário. E o grande nome na reconstrução do Líbano pós-guerra. Então, todo aquele centro que havia sido devastado foi reconstruído com dinheiro saudita e com essa facilidade do Hariri. Quer dizer, não fazia E sentido nem os aliados da Síria, nem o Hezbollah terem assassinado Hariri. Esse é o ponto. não, Sim. não faz, Politicamente, porque né? eles já Pensando. estavam ganhando, não, eles já tinham ganhado o dinheiro com a reconstrução, eles já tinham feito o Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução já tinha loteado aquilo tudo, todos os representantes de todas as religiões estavam no Conselho para o Desenvolvimento, o CDR, né? Todos representados, o Hezbollah um pouco menos, mas todos ali representados, os sunitas do Movimento Futuro, todos, Força Libanesa, é, enfim, a Amal muito. O Amal é um dos grandes partidos acusados de corrupção, assim, muito. Então, é uma coisa um pouco generalizada.
Então, naquele momento, não fazia muito sentido, quer dizer, a coisa estava pacificada, basicamente se estava concordando em dividir esse bolo. Agora, em 2006, deflagrou a guerra, não à toa. Então, para o libanês médio, ele vê com uma certa desconfiança essa coincidência de interesse, sabe? Mas eu prefiro não entrar nessas coisas que a gente não pode nem fazer pesquisa em cima. Mas acho que fala um pouco sobre também o imaginário popular. Acho que isso no mínimo, significativo. Mas, um pouco só para fechar a tua pergunta da Síria, o país se divide entre a 8 de março e a 14 de março. Você pode só E a explicar um 8 de pouquinho o que são março, os dois, só para a sim, gente sim, a 8 de entender? março é liderada pelo Hezbollah, nesse movimento de assim que sai o assassinato do Hariri, não é? Então agradece a presença síria e se opõe à presença norte-americana e à forma que os americanos estão conduzindo aquela questão e imediatamente já apontando os culpados para o assassinato e assim por diante, tanto que isso vai desembocar no Tribunal Especial para o Líbano, sobre o assassinato do Hariri. E aí essa 8 de março está liderada pelo Hezbollah e basicamente é composta pelo Marada, pelo Tashnag armênio, esses dois são partidos cristãos, um armênio ortodoxo e o outro maronita, pelo Amal, pelo Movimento Patriótico Livre. Quando ele se alia com o Movimento Patriótico Livre, que é um grande partido do Michel Aoun, até então presidente, né? Que é Cristão cristão, maronita também, sim. exato. É o Que o maior presidente é partido sempre maronita. cristão, né? Exato, sempre maronita. O presidente é sempre que. Esqueci de falar isso, né? Naquela parte que a gente Não, falava mas sobre as tudo bem. subdivisões. O presidente precisa ser cristão, porta-voz do parlamento precisa ser muçulmano xiita, primeiro-ministro precisa ser muçulmano sunita. O chefe do exército precisa ser um ortodoxo, e o sub-vice também. Então, assim, é Caramba. um sistema de cotas, não tem outro Sim, nome, sim, né? sim, é isso mesmo. Não tem outro nome. Então, quando ele faz essa aliança e quando ele é, faz esse memorando de entendimento com o Marab, perdão, com o Movimento Patriótico Livre, que é até então a figura do Aoun, e o Aoun volta também para assumir esse posto dos maronitas que ele estava exilado, é uma figura que esse movimento faz então esse movimento assim, bom, então esse é o eixo que está. É um eixo anti-ocidental, é um eixo anti-americano para a região. É assim, basicamente isso. E a 14 de março, perdão, basicamente liderada pelo Movimento Futuro, o sunita, do Saad Hariri, as forças libanesas, maronitas também, então, é, um partido bastante tradicional, cristão maronita na política libanesa, e vários outros partidos que têm uma posição mais anti-iraniana e que associam a participação do Hezbollah muito à posição iraniana. Então há um dualismo, por muito se falou entre a luta entre o libanismo ou o fenicianismo, que seria representado por essa 14 de março, e o arabismo. Então há uma disputa da própria identidade libanesa, que é de narrativa ideológica, assim, do cultural, mas ela também é política e ela é geopolítica e ela é geoestratégica. Então, que país que se quer? E para a gente falar de dinheiro, quer dizer, com quem se quer negociar e de que forma? Então, por muito tempo, a Banca Saudita financiou essa reconstrução, é, com a ascensão do Hezbollah cada vez mais, principalmente depois da guerra de 2006, não houve mais o interesse do Golfo de investir no Líbano, né? E aí a China seria uma alternativa, então, se a gente quiser olhar para o outro lado, mas ainda não há essa entrada chinesa maciça no Líbano, talvez por falta de interesse das elites libanesas, talvez por falta de interesse das elites chinesas. A gente não consegue ainda avaliar. Mas aí também, economicamente, haveria uma alternativa que reflete a polarização geopolítica e também Global, né? ideológica.
E agora no meio da Um guerra é palco. difícil que entre mesmo, né? Então, o Líbano é isso. A gente diz que o Líbano é um microcosmos regional. Não no sentido porque ele replica, né? Digamos assim, não é que esses agentes não tenham poder de agência nenhuma e eles sejam títeres, Sim, sim, é, sim. Mas ele sabe? reproduz de Mas ele alguma forma, replica, né? ele reproduz e ressignifica, né? Claro. Ressignifica, faz suas próprias leituras, faz suas próprias propostas autônomas, quer dizer, é, eu não sei se a gente pode dizer que o Hezbollah é um títere, ele é o maior ator não estatal da região. Sim, Isso não é exatamente replicar, né? É criar um claro. modelo novo. É criar um Sim. modelo novo. Pro bem e pro Talvez mal. falar que é um títere talvez seja subestimar, né, o papel do Hezbollah. E, na realidade, talvez mais que um títere, ele seja um parceiro, são coisas diferentes, né? E que nem necessariamente concordam em tudo, né? Em Claro. termos de política externa. Um parceiro em relação, É, estamos falando da Síria, ao ao Irã, essas Irã, sim, outras sim. potências, né? Exato, exato. Muito bem. Nossa, que legal. Essa é uma aula sobre Oriente Médio, sobre Líbano em particular. Natália, quero te agradecer Bom. muito por essa conversa, mas eu quero te devolver a palavra, porque se ainda houver algo que você acredita que a gente deveria ter abordado e que porventura não tenha tocado, para que você possa fazer agora e, na sequência, fazer a sua amarração final. Por favor. Cláudio, obrigada. Eu queria dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Fico muito feliz. Nossa conversa é sempre muito informativa e é sempre interessante como eu me forço também a tentar repensar as formas que eu olho a própria região e tal. E acho que isso, só para a gente, talvez, pensar o que, que isso pode significar para a deflagrada, talvez, mais regional dessa guerra, né? Essa foi uma guerra, a guerra sobre Gaza, né, em 7 de outubro, foi uma das guerras que, para quem acompanha o Oriente Médio há algum tempo, a gente imaginou que fosse ser uma daquelas ofensivas como ofensiva Chumbo Fundido e várias outras que se seguiram durante aqueles 16 anos de cerco a Gaza. E, impressionantemente não foi, sobretudo por conta do elemento muito inédito que foi o próprio ataque do Hamas, não é? Foi muito inédito, foi bastante, foi aterrorizante e teve uma projeção internacional para a causa palestina como não se via há muito tempo. E, de novo, agora, um ano quase depois, a escalada da violência sobre o Líbano também toma graus inéditos e parece que assume uma nova etapa dessa crise. O meu temor é que a guerra contra o Líbano agora dure pelo menos mais um ano, como a guerra de Gaza Hum. está durando, e que a gente não veja solução para o conflito. Então, eu sou ainda, não sei se de forma fantasiosa ou não, ainda sou muito otimista. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para a gente sentar de verdade, a gente, os líderes internacionais, os grandes pensadores sobre compartilhamento de poder, sentar muito seriamente e resolver, promover uma solução para a questão palestina que seja estrutural, que não deixe questões de status final para depois, como fez Oslo, que não permita, ou que não promova um Estado nacional com não sei quantos mil colonos, em regiões Uhum. ilegalmente ocupadas, que faça propostas factíveis no solo, factíveis que garantam o direito de memória para todo mundo, que garantam o direito de reparação, que garantam o direito de reforma institucional e de equidade política, econômica, distributiva e tudo isso. O Líbano sofre muito dessas mazelas de dificuldade distributiva, econômica, política, assim por diante. E eu acho que tudo isso está amarrado. A gente está falando de Líbano, mas eu volto na Palestina, porque esses conflitos são muito intrinsecamente ligados, né? E a justificativa de uma guerra sempre remete a outra. A entrada do Hezbollah remete à entrada de Israel em Gaza e assim por diante. Então, eu sou esperançosa, eu quero ser esperançosa, eu preciso ser esperançosa. E eu ainda acho que a gente tem tempo, por enquanto, para fazer um cessar-fogo imediato e pensar numa solução realmente estrutural, assim, realmente duradoura para o conflito. Não sei se eu vou ver, mas eu queria ver. Queria estar aqui para ver. Tomara que sim. E eu também. Muito bem. Bem, quero
Agradecer muitíssimo a Natália por essa ótima e esclarecedora conversa sobre a situação que se vive agora no Líbano e na região. Acho que a gente não tem como ler isso sem considerar todo o contexto regional e até, às vezes, expandindo para além do contexto estritamente regional, mas o problema, digamos, mais diretamente está colocado ali. E quero também aqui, como faço sempre no final, agradecer a todo mundo que tem acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível aí em mais de 20 plataformas de áudio. E quero também, como faço sempre no encerramento, agradecer a todo mundo que tem contribuído com o projeto do canal. Seja por meio daquela doação mais pontualzinha, que é o coraçãozinho do botãozinho do Valeu Demais no YouTube, que permite, como eu já falei, uma doação pontual do valor que a pessoa achar que deve. Seja também por meio do Clube dos Canais do YouTube, em que se torna membro do canal, se inscreve e aí faz uma contribuição continuada. Seja de forma parecida, fazendo uma assinatura simbólica do Fora da Política Não Há Salvação no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, e aí basta digitar o endereço benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou ir lá no site do Benfeitoria e procurar pelo projeto do apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou ainda até pela maneira mais simples, muitas vezes, que é fazer um Pix. A chave Pix do canal é o e-mail de contato do canal. contato@foradapoliticanohasalvação.info. Repito, também para quem quiser escrever, contato@foradapoliticanohasalvação.info. Bem, então, feito aqui o meu comercial, eu termino por aqui, me despeço, agradeço novamente a Natália pela ótima conversa, me despeço dela, me despeço de todo mundo. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.